Olá pessoal, esse é o Marcão Flix e hoje vou mostrar para vocês como trabalhar com nuvem de palavras. O que é nuvem de palavras? É isso aqui, você já deve ter visto em algum canto, que é o quê? É uma representação gráfica da ocorrência do número de palavras de um determinado texto. Você vê muitas vezes, por exemplo, o que está bombando no Twitter, quais os termos mais procurados sobre determinado assunto. Então aqui, por exemplo, olha, nuvem de palavras mostra o que as empresas buscam nos profissionais. Vamos ver esse aqui como é que é. Olha, tá vendo? Então fizeram uma pesquisa e nessa pesquisa as pessoas entrevistadas responderam, olha, nós procuramos nos nossos funcionários aqueles resultados, inovação, eles têm que ter agilidade, paixão, ou seja, as palavras mais importantes são destacadas. Tá vendo? Então o maior número de pessoas deve ter respondido isso ou deve ter colocado um peso maior nesse tipo de resposta. Tá? Assim como honestidade, por exemplo, olha, está bem pequenininho. Aperfeiçoamento, pouco. Não. Responsabilidade, pouco também. Bom, enfim, quem respondeu isso sabe o que é mais importante, é resultado, tá bom? Então, como é que a gente faz uma nuvem de palavras desse tipo aqui? Para fazer isso, eu vou mostrar um software bem legal, que é o Word Clouds. Você vai digitar aqui wordclouds.com. Olha, já vem primeiro patrocinado. Quando você entra nele, você já vê um exemplo, tá bom? Ele usa uma figura de fundo, né? Que você pode interpretar com um microfone. Às vezes tem até troféu desse tipo aqui, tá? Mas acho que é o microfone mesmo. O que acontece é a mesma coisa, olha. Você vê palavras mais importantes, né? No caso são palavras aleatórias, né? Em latim normalmente, tá? E vários tipos estão de direcionamento, de densidade, de importância. Você consegue importar vários tipos de arquivo. Por exemplo, você pode importar a partir do formato CSV. CSV é bem utilizado, por exemplo, quando você tem uma planilha Excel. Você exporta nesse formato e ele é entendível por vários outros softwares, tá bom? Você pode extrair palavras a partir de um texto, de um arquivo texto, de um arquivo PDF, de um documento do Office, do Word, e até de uma página da web. Você pode alterar esse desenho de fundo aqui, ó. Então você tem muitas opções, ó, de ícones. Olha, tá vendo? Você tem vários e vários ícones coloridos, ó. Você pode usar um mapa de fundo. Você pode alterar o tipo de fonte que você quer na apresentação dos seus textos. Você pode colocar também uma imagem qualquer de fundo que você tenha. Então o software é bem rico, tá? Mas eu vou te mostrar nesse momento o mais importante, que é como você coloca suas palavras aqui. Eu vou editar. Quando você edita, ó, tá vendo que ele tem já o peso da palavra, a própria palavra, e me mostra aqui que são 138 palavras, 138 ocorrências, né, que tem dessa palavra. Então, ó, é aqui, ó, tá vendo o Lauren? Ele está muito mais presente. O Y, ó, tá? Mas vamos fazer um negócio mais prático. Eu vou apagar o que tem aqui, o padrão dele. Então vamos dar um exemplo bem simples. Foi aplicado um questionário para 100 pessoas e essas 100 pessoas tiveram que responder. Qual o seu time? Muito bem. Ó, ele já vem aqui com o padrão, mas você pode colocar, como por exemplo, Corinthians. Bom, 25 responderam Corinthians. Estamos no Brasil, então mais pessoas responderam Flamengo. Você vê que ele já pega e já coloca na ordem acima. Tá? O que mais? Palmeiras. Os 15 para o Fluminense, Atlético. Então, vocês que torcem para outros times, me desculpem, mas é que eu quero fazer um vídeo rápido. Vou aplicar. Então, é claro, foi um exemplo bem simples, tá? Como foram poucas palavras, né, e os valores, se você considerar, são bem próximos, tá? Então, às vezes, pode dar impressão visual de que uma opção que foi menos respondida esteja mais relevante na apresentação. Olha, você vê que o Flamengo foi o mais respondido, mas dá a impressão aqui que ele é o menor. Colocando no formato oval, fica mais evidente. Ó, Flamengo foi o mais votado. Tá? E aí Corinthians, Palmeiras, ó, o Atlético Mineiro está menor mesmo, né, como se esperava. Então vai depender muito da quantidade de elementos que aparecem aqui na direção. Ó, está usando o randômico, mas eu quero que fique só no horizontal. Tá bom. Tá, ó. Esse aqui já ficou bem mais claro, né? Bem mais nítido o valor que foi ali incluído. Você tem temas de variação de cor.
Poderia usar. Por exemplo, eu poderia associar aquele valor ao mapa do Brasil. Ah, mas não estou achando o mapa do Brasil. Vamos ver. Achei o mapa do Brasil. Okay. E aqui você pode aumentar manualmente a fonte dentro do meu objeto, dentro do meu desenho. Você tem a opção também de mostrar palavras repetidas. Se eu utilizar a opção de palavras repetidas, ele vai pegar o número de ocorrências lá e vai redistribuir aqui no meu mapa. Agora vamos extrair a palavra de um texto, vamos ver o que acontece. Você vê que existe a opção de ignorar as stop words e ignorar palavras em maiúsculo. Stop words é o seguinte, são as palavras não relevantes. Então, por exemplo, preposições como de, para, esse tipo de coisa. O software, ele está em inglês, alemão, espanhol, não tem em português. Então você vai ter que ter um trabalho braçal aqui para você cadastrar essas stop words. E ele também tem a opção, ó, de você juntar palavras, né, usando o símbolo do tio. Tá? Então, por exemplo, aqui o copo de chá. Nós vamos mostrar como é que a gente faz isso. Então, browse. Eu vou colocar o hino do Brasil de exemplo. Lembra-se que eu tinha um mapa ainda. O que aconteceu com a minha lista de palavras? Está toda aqui. Então, foram encontradas 7 ocorrências da palavra Brasil, 7 de pátria, aí 6 com amada, 4 salve, 4 terra. Mas, por exemplo, ó, você tem a conjunção que, 3, deixa eu tirar isso. É verbo, não me interessa. Tá? Dessa, deste. Ou seja, você tem que varrer aqui o seu texto, tá? E limpar as stop words, palavras que não te interessam. Tá? Ele começa a dar uma limpadinha, mas você tem que ir arrumando no braço. Mas o importante, ó, trouxe tudo. Deixando o randômico novamente. Agora vamos carregar com um arquivo PDF. É a Constituição do Brasil. Então está aqui, a Constituição carregada. Você vê que é um arquivo gigantesco, né, o da Constituição. Então, ó, a palavra que aparece bastante. Arte, ó, artigo, né? Abreviado. Ou seja, você teria que entrar aqui na lista de palavras. Ó, 5.911 arte. Quer dizer, isso aqui não é relevante. Tirar a palavra aqui, ó, tá? Para você ir corrigindo. Tá? Aí você vai limpando. Tá? Mas você vê que a palavra Constituição aparece nela mesma 1075 vezes. Assim como a palavra lei. Emenda, ó, 794, constitucional. E aí você tira o que é irrelevante. Já eu tirando algumas, ó, ainda fico 2.492 palavras. Então você vê que é um software bastante rico, tá? E qualquer dúvida que você tem, ó, também tem um wizard aqui com as instruções, tá? Que vai te mostrar muito bem também o funcionamento do software. Isso, pessoal. Curtam, compartilhem, divulguem, façam as suas nuvens de palavras com o Marconflix. Indiquem para os seus amigos, para os seus inimigos, enfim, você já sabe. Até a próxima!